Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos começando numa nova revista. Quer dizer, hoje, dia 5 de novembro de 2023, na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Muqui. Estamos começando numa nova revista que, ao longo de 52 semanas, vai tratar sobre dois assuntos. O primeiro deles é Jesus Cristo, vida e ministério nos evangelhos, ou a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. Serão 26 lições nesse tema. E o segundo assunto será a formação do discípulo de Jesus Cristo, também 26 lições. E a lição de hoje, a primeira lição dentro do assunto vida e ministério de Jesus Cristo nos evangelhos, tem como tema os evangelhos falam de Jesus. Os evangelhos falam de Jesus. E eu quero começar a explanação dessa lição lendo entre aspas, né? A introdução, porque eu não vou simplesmente ler, mas ler e sendo necessário tecer algum pequeno comentário. Então, na introdução, o autor começa dizendo assim, que os escritores bíblicos não foram usados pelo Espírito Santo de forma mecânica. O que ele quis dizer com isso? O que o autor quer dizer com isso? Que o Espírito Santo não usou os autores bíblicos, os escritores bíblicos, sem levar em conta a sua personalidade, o seu estilo literário, o seu temperamento, as suas características pessoais, né? Então não foi de forma mecânica, porque Deus não age assim. Ele os inspirou usando a inteligência, os dons, os talentos que ele mesmo lhes deu, além do próprio desejo deles de investigar e relatar a sua boa nova à humanidade. E por isso os evangelhos, embora sejam semelhantes, têm também diferenças uns dos outros, já que os seus autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, eram diferentes em formação e em estilos de personalidade. Os evangelhos narram vida, obras e ensinos de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, isto é, evangelhos escritos a partir de um mesmo ponto de vista. E eles são chamados assim porque há muito de comum entre o seu conteúdo e a forma de apresentação. Os estudiosos pensam que Marcos é o mais antigo, e dele, então, Mateus e Lucas provavelmente tiraram, usaram como fonte de pesquisa para tirar muito do que escreveram, além de terem pesquisado em outras fontes. Já o Evangelho de João é diferente. O Evangelho de João não tem parábolas, narra alguns milagres que só aparecem nele, não aparecem nos outros evangelhos. O ensino de Jesus no Evangelho de João é mais sobre si mesmo e aí são mais destacados os seus encontros pessoais do que os seus encontros com as multidões, apesar de ter também encontro com multidões, conforme vemos lá na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Os textos semelhantes nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, parecem mostrar que eles podem ter se servido um do outro como fonte e também de outras fontes comuns. Tem algumas aparentes contradições, mas estas aparentes contradições entre os escritores não revelam contradição na mensagem, apenas na forma de narrar o acontecimento. E o objetivo dos evangelhos é apresentar a vida ímpar de Jesus neste mundo como encarnação da divindade, demonstrando o seu infinito amor no resgate da sua criação. E agora nós vamos ver, então, um pouquinho sobre cada um dos evangelhos, tendo em mente o tema
dessa nossa lição. Os evangelhos falam de Jesus. Então, que cada evangelho fala de Jesus. É um resumo, né? Não dá para falar tudo. É um resumo do resumo do resumo. Então, vamos ao evangelho segundo Mateus. O evangelho segundo Mateus foi escrito por quem? Mateus, né? Obviamente. E esse Mateus que escreveu o evangelho que leva o seu nome era o publicano, né? O cobrador de impostos, Mateus o publicano, conforme nós lemos lá no próprio evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 9. Está escrito assim que Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aí está a vocação, ou chamado de Mateus, para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus. E ele estava assentado na alfândega porque ele era publicano. Foi ele que escreveu esse evangelho. E Mateus foi discípulo de Jesus, o 8º na lista que encontramos lá no capítulo 10 do seu evangelho, versos 2 a 4. Tem lá uma lista dos 12 discípulos, Mateus é o 8º. Você pode olhar lá, né, e gravar esse texto, marcar esse texto, sempre que você tiver dúvida, né? Muitas vezes a gente esquece, né, o nome dos discípulos, pode consultar lá, Mateus 10, versos 2 a 4. Mateus era o 8º. E o evangelho de Mateus foi, segundo os estudiosos, o primeiro a ser aceito no cânon sagrado. Cânon. Que palavra é essa? Qual o significado dessa palavra? Cânon é uma palavra advinda ou oriunda do grego, que significa vara de medir. E essa palavra, então, usada para a Bíblia, né, quer dizer que a Bíblia é a nossa vara de medir. Isto é nela, na Bíblia, que nós encontramos a regra autorizada de fé e prática para nós. É nela, na Bíblia, que nós aprendemos como deve ser a nossa conduta neste mundo, diante de Deus e diante dos homens. E, meus amados irmãos, o padrão que a Bíblia nos apresenta não é um padrão frouxo, é um padrão elevado. E é importante que nós o levemos muito a sério, porque não se trata simplesmente de palavra de homens, é palavra de Deus. Outra coisa sobre o Evangelho de Mateus é que ele é bastante didático. Ele contém muitos ensinos de Jesus de uma forma muito bem organizada. Por exemplo, é no Evangelho de Mateus que nós encontramos o Sermão da Montanha da forma mais bem organizada, distribuído ao longo de 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. Outra coisa sobre o Evangelho de Mateus é sobre o seu propósito. Um dos propósitos do Evangelho de Mateus é levar os judeus a reconhecerem Jesus como o Messias que deveria vir. Ele, Jesus, é descrito em Mateus como sendo o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. Logo na genealogia do capítulo 1, o Evangelho de Mateus mostra que Jesus é o tão esperado rei prometido. E Mateus usa muitas expressões que eram familiares aos judeus. E também cita o Antigo Testamento para mostrar como Jesus cumpriu as palavras dos profetas judeus. E algo interessante também em Mateus é que ele é o único evangelho em que aparece a palavra igreja. Está lá no capítulo 16. Você sabia disso? Você sabe que em Mateus 16 aparece a palavra igreja, mas você sabia que é o único evangelho em que aparece essa palavra igreja? Veja, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe,
de Filipe interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: olha, uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí então Jesus diz a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que coisa interessante, apareceu aí a palavra igreja, né? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É só aqui que aparece, em nenhum outro evangelho aparece a igreja. Mas é importante também a gente destacar aí que quando Jesus diz aí a Pedro que a igreja será edificada sobre esta pedra, é bom a gente entender bem que esta pedra não é Pedro, como querem alguns, mas a declaração que ele fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus diz que não foi simplesmente Pedro quem disse, mas disse a partir de uma revelação do Pai que está nos céus, né? Então, a pedra sobre a qual a igreja seria edificada não é Pedro, mas a declaração que ele fez. E isso concorda plenamente com o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, verso 11, quando ele diz lá que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual é o fundamento? É Jesus Cristo, não o apóstolo Pedro. A declaração dele, sim, de que Jesus é o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, sim, mas o apóstolo Pedro não, apesar de ele ser um apóstolo muito importante, né? E como destaque final, então, já que o tema da nossa lição é os evangelhos falam de Jesus, a intenção de Mateus, ou pelo menos uma das suas intenções, é falar de Jesus para os judeus, levando-os a reconhecê-lo, reconhecer a Jesus como o Messias esperado. Passemos então ao Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos foi escrito por quem? Por Marcos. Por João Marcos. João Marcos era filho de uma mulher de destaque na igreja primitiva em Jerusalém. Ele é mencionado 10 vezes no Novo Testamento. Algumas vezes apenas como Marcos e outras pelo primeiro nome, João. Marcos, sendo oriundo de uma família rica de Jerusalém, deve ter ouvido muitas vezes, quando jovem, a pregação de Pedro e de outros discípulos, porque eles frequentemente se reuniam em sua casa. Veja aí o que está escrito em Atos, capítulo 12, versículo 12. Vou ler aqui para você. E considerando ele nisso, ele aqui é Pedro, né? Nisso foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então era costume reunir na casa de João Marcos. João Marcos foi companheiro do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, na primeira viagem missionária de Paulo. E enquanto em Mateus, como vimos, o objetivo era apresentar Jesus como Messias aos judeus, o propósito de Marcos foi apresentar Jesus como servo. Marcos fala de Jesus como servo. Se tivéssemos que escolher um versículo-chave para esse evangelho, certamente seria o 45 do capítulo 10, onde nós lemos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, destacando, tendo em mente o tema da lição, que é os evangelhos falam de Jesus, Marcos fala de Jesus como o servo que estava sempre a fazer o bem às pessoas. E apresentando Jesus como servo, o Evangelho de Marcos nos faz ver que nós devemos nos dispor a servir também as outras pessoas. Jesus nos deixou o exemplo e nós
precisamos segui-lo. Passemos agora ao Evangelho segundo Lucas. Quem é o autor do Evangelho segundo Lucas? Lucas, obviamente, o mesmo autor do livro de Atos. Você pode ler lá Lucas 1, versos 1 a 4 e Atos 1, verso 1. Se você ler com atenção, você vai perceber que é o mesmo autor, né? O primeiro tratado é Lucas, o Evangelho, o segundo tratado é o livro de Atos. Lucas era médico, o médico amado, segundo o apóstolo Paulo em Colossenses 4, verso 14. Lucas foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, aparecem muitos cânticos, como o cântico de Zacarias, cântico de Maria, Simeão. Também em Lucas aparecem os grupos, entre aspas, marginalizados, isto é, os grupos colocados à margem, deixados de lado, como as crianças, as mulheres, os pobres, os publicanos, as meretrizes. O Evangelho de Lucas é o evangelho que contém o maior número de parábolas e é o evangelho que destaca a universalidade do evangelho, isto é, o evangelho é para todos em todos os lugares. E Lucas apresenta Jesus em sua humanidade. Em Lucas, Jesus é o Filho do Homem. Lucas não era judeu, Lucas era gentio. E o seu evangelho foi escrito tendo em vista os gentios, as outras nações, as nações não judaicas. E como destaque final, tendo em conta o tema da nossa lição, né, que é os evangelhos falam acerca de Jesus, Lucas fala de Jesus como o Filho do Homem, que veio não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. E agora então o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João foi escrito por João, discípulo e mais tarde apóstolo de Jesus. Lembremos, meus irmãos, que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, isto é, tem muita coisa em comum, escritos a partir de um mesmo ponto de vista, conforme nós falamos na introdução. Já João, não. O evangelho de João é singularmente diferente dos outros três. Os outros três, podemos assim dizer, contam a história, narram a história. E João, conquanto tenha narrativas, ele interpreta a história de Jesus ou a vida de Jesus. Somente João, por exemplo, concentra-se em temas teológicos distintos, mostrando o contraste entre termos como vida e morte, luz e trevas, crença e descrença, verdade e falsidade, amor e ódio. É João que declara de forma mais evidente a divindade de Jesus, de forma que a gente pode dizer então que João foi escrito, né, pode ser endereçado à igreja, para que a igreja entenda a teologia acerca de Jesus. E como destaque, levando em conta o objetivo dessa nossa lição, que é mostrar que os evangelhos falam de Jesus, João fala sobre Jesus conforme lemos logo no capítulo 1, o verbo que estava com Deus, que era o próprio Deus, por intermédio de quem tudo foi feito, e que se fez carne e habitou entre nós, para ser a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo. Então está aí, meus irmãos, um resumo do resumo sobre o que os evangelhos falam de Jesus. Os evangelhos falam de Jesus é o tema da nossa lição. E está aí um resumo do resumo sobre o que os evangelhos falam de Jesus. Mateus fala de Jesus para os judeus, na intenção de mostrar Jesus como e fazer os judeus reconhecerem Jesus como sendo o Messias esperado. Marcos fala de Jesus como o servo que estava sempre a fazer o bem às pessoas. Lucas fala de Jesus como o Filho do Homem, que veio não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. E João fala sobre Jesus de forma mais teológica. Fala, portanto, à igreja, que Jesus é o verbo que estava com Deus e que era o próprio Deus, por intermédio de quem tudo foi feito e que se fez carne e habitou entre nós, para ser a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo.
Então essa é a primeira lição sobre a vida e ministério de Jesus nos evangelhos. Olha, não perca as próximas lições. Pega uma revista, nós temos revistas ainda sobrando, né? Muitas revistas. Pegue uma revista, pegue a sua revista, estude em casa, venha para a Escola Bíblica Dominical para nós estudarmos juntos. São muito importantes essas revistas, conquanto a maioria das coisas aqui, a maioria dos irmãos já sabe, já conhecem, é muito importante nós estarmos juntos para relembrarmos, para estudarmos, para ajudarmos outras pessoas que vão chegando à igreja. Então, pega a sua revista, estuda a revista na sua casa, venha para a Escola Bíblica Dominical, dê a sua contribuição. A nossa próxima lição vai falar sobre o nascimento de Jesus, sobre o tema A Chegada da Maior Dádiva de Deus ao Mundo. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa falar profundamente ao nosso coração através dessas lições. Amém.